É o Tarcísio, ó. Tarcísio que Tá falou, bom, tudo bom? Oi. Bem me ouvindo. Eu sou aqui. Tá ouvindo, meu bem, é só Ok. falar, olha aqui, ó. Tá aberto o microfone, é o Tarcísio que tá falando. Ó, o Márcia. Olá, pessoal. É, Tudo bem? mercado. Olá, olá. Olá, senhor. Tudo bem? Nossa, Vamos vê-los, mãe. vamos vê-los. Pô, virou internacional já essa reunião, hein? Oi, Vânia. Oi, Beto, Rafa, que bom. Oi, Rose, oi, todo mundo. Oi, Mari. Tudo bom, Márcio? Oi, tudo bom? Eu consigo ver todas as pessoas. Alessandra, eu estou vendo ali escrito. Rose. Oi, Roberta. Oi, Tudo bom, Maria? Tudo bem? Oi, tá, Sandra. Márcio, bom? Pois é. Não, não tá. Oi, tudo bom? Tudo bem. Tá. Oi, Oi, tudo bom? Oi. Olá. Tudo bom? Oi, Irene. Obrigado. Oi. Oi. Ô, Sérgio, Oi, Luizão. Tem alguma coisa? Opa! Oi, Boa amiga. tarde, Oi, sem, Bento. Boa noite. sem áudio e sem vídeo, porque senão o Ricardinho vai atrapalhar. Ah, Ó, olha aqui, ó, conheci a turma, ó, filho. que lindinho. Oi. Olha lá. Dá beijo. Olha aqui. Aí! Foto, viu? Tá interessado no estudo ele, hein? É, não, ele já participa. Eu já Esse é o nosso participo. pastorzinho aqui. Participa. É. Mas eu vou deixar aqui e vou dar prestando atenção aí. Um abraço aí pra todos vocês. Tchau, outro, tchau. Valeu. Tchau. É, sim. Pessoal, 5 horas já passou do nosso horário. Eu vou desligar o microfone de vocês Tá bom. e vou pedir para alguém orar. Pode ser, quem sabe aí, o Lucas Sônico, pode orar para a gente? Posso sim. Bom Deus, nós queremos chegar diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, que criou todo o céu e toda a terra, que conhece tudo, Senhor. E por mais que o Senhor conheça tudo, tenha todo o poder, o Senhor nos ama, como a gente não consegue nem imaginar que o Senhor deu o teu filho para morrer por nós. E que hoje, Deus, o Senhor esteja conduzindo, Deus, as palavras do Beto, com tudo que ele preparou, Deus, mas que o Senhor controle, Deus, a língua dele para que ele fale, Deus, aquilo que o Senhor quer que ele fale. Que o Senhor toque os nossos corações para trazer entendimento e discernimento da tua palavra, Deus, conforme, Deus, a tua vontade para hoje, Deus, conforme também a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Então nós te entregamos, Deus, e te pedimos que o Senhor nos dê um bom tempo aí juntos, Deus, para conhecer um pouco mais da tua palavra, Deus, e o Senhor tocar os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a seguir, eu já tinha combinado, né, que a Rose, que é sogra do Roberto e mãe da Rafaela, fizesse a apresentação do Roberto. Então, tu podes fazer, Rose, tem que ligar teu microfone. Posso fazer, sim, mas eu acho que estou olhando as carinhas aqui, todo mundo acho que já conhece eles. Mas eu vou fazer. Então, tá. Eu sou a mãe da Rafa, né? E o Beto é meu querido genro, presente que Deus nos deu, filho do Aldo e da Isa, irmão do Rodrigo. E o Beto fazia faculdade de medicina em Tubarão, aí a Rafa foi também fazer depois de um semestre. Aí eles se conheceram logo que a Rafa chegou. A Rafa já conhecia Jesus, o Beto também conhecia, né, Beto? Mas não era assim muito assíduo. Aí os dois começaram a ir numa igreja evangélica, lá, a igreja quadrangular, porque eles não tinham, a igreja que a Rafa vinha aqui não tinha lá. Aí nesses 6 anos eles ficaram indo na igreja. Aí depois foram fazer a residência em Porto Alegre, aí conviveram com a Amélia e com o Sérgio, com a Natália, a Amélia que é minha irmã, todo mundo sabe.
também com a Lenir e o Oswaldo, o pessoal daí, a turma daí, começaram a fazer estudo com o Oswaldo, terminou a residência, vieram para cá, aqui o Beto começou a fazer os grupos aqui com os amigos, hoje eles têm grupo da segunda, só não tem grupo da sexta. Tem grupo do sábado, do domingo, do sábado acho que não tem, mas tem grupo do domingo, e aqui eles estão bem atuantes com os grupos aqui, crescendo bastante na palavra, e esse é o meu querido genro. Ele diz que ele é o preferido. Eu não posso dizer que sim nem que não. Mas esse é o nosso Robertinho, que vai fazer o estudo. Obrigado. Obrigado. Que bom, né? A sogra falou muito bem do genro. Tu vê, Scolari? Tu tinha dúvida, né? Ok, Roberto, então podes compartilhar a tua tela. Vamos lá. Vou botar a janela aqui. Estão conseguindo enxergar a tela já? Aham. Vou tirar a tela da frente. Opa. Peraí, que eu fiz alguma coisa errada aqui. Só um pouquinho. Vou parar aqui porque eu cliquei em alguma coisa errada. Vou só tirar isso aqui da frente. Tu pode compartilhar no modo aquele de tela inteira ali embaixo, que parece um cálicezinho ali. Tá, eu só estou reduzindo aqui a janelinha das pessoas que ficavam aqui. Ah, uhum. Beleza, agora deu certo. Vou botar aqui na apresentação. Aí. Isso. Então, gente, peguei para a gente falar um pouquinho aqui hoje, eu preparei essa apresentação sobre as principais linhas de entendimento da escatologia cristã. Esse é um assunto que eu tenho estudado, assim, desde a pandemia, mais ou menos, assim, foi desde 2020 que eu tenho estudado um pouco, pesquisado um pouco sobre esse assunto. Já tinha comentado, assim, um pouco com as pessoas mais próximas, com família, tudo, né? Mas aí o Scolari me convidou para falar sobre algum assunto, e aí a gente achou por bem trazer esse assunto para apresentar para vocês. Deixa eu passar aqui. Então, são as principais linhas de interpretação do final dos tempos, né? O objetivo aqui é a gente compreender as principais correntes escatológicas do cristianismo, quais são os fundamentos bíblicos, quais são as principais diferenças, os pontos em comum de cada linha de entendimento. Então é isso, a escatologia é o ramo da teologia que vai estudar os acontecimentos finais da história humana segundo a Bíblia, segundo as Escrituras. E os principais temas da escatologia vão incluir a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o reino de Deus, o milênio, o julgamento final e a nova criação. Então, separei aqui também um versículo-chave, que foi o que falou comigo bastante quando eu comecei a estudar o Apocalipse, né? Que é aqui o Apocalipse 1, do 1 ao 3, eu vou ler aqui para nós. É a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. E é essa última parte que falou comigo bastante: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, existe uma bem-aventurança, assim, a gente buscar ler, buscar compreender, né, aquilo que Jesus revelou para nós sobre o final dos tempos, né. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o milênio, que é um desses temas da escatologia, porque
As principais linhas de entendimento da escatologia, elas diferem basicamente com relação ao milênio, né, e então, assim, é importante a gente ter esse entendimento. O milênio, esse conceito do milênio vem de Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6, onde é mencionado um período de 1000 anos, né? A grande questão é essa: como que a gente vai interpretar esses 1000 anos? E a resposta a essa pergunta deu origem às principais correntes escatológicas. Então, coloquei aqui, acho que a Rafa vai ler para nós esse texto, mas é interessante, eu destaquei ali os 1000 anos, que aparece várias vezes aqui nesse texto, né? Aparece 5 vezes, ou 6 vezes, se eu não me engano, até o versículo 7. Então, é algo que é bem enfatizado aqui. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Isso. Então, fica bem enfatizado esse período de 1000 anos, né? Então, a primeira visão que a gente vai ver é a visão do amilenismo, né? A gente assim, queria ressaltar também, assim, antes de a gente começar a falar sobre as visões, né, que tem essas 3 grandes grupos, né? O amilenismo, que a gente vai ver agora que ele fala que o milênio, esses 1000 anos, não são literalmente 1000 anos, né? É um período grande da história. Também tem os outros 2 que a gente vai falar, que é os que consideram o milênio literal. Então, são os pré-milenistas, né, que dizem que a gente está vivendo uma era pré-milênio. Esse milênio, esse reino de 1000 anos ainda não chegou, né? E aí eles se dividem em duas partes. Uns que consideram que a igreja não atravessa a grande tribulação, então eles são chamados de pré-milenistas, pré-tribulacionistas. E os outros são chamados pré-milenistas pós-tribulacionistas, que é dizendo que a igreja passa pela grande tribulação e depois ela é arrebatada para estar com Cristo. A gente vai ver isso com detalhes, mas só para dizer, assim, já deixar como um conflito de interesse aqui, que eu tenho um pouco mais a tendência, né, uma inclinação para a visão pré-tribulacionista, né, mas a gente vai falar um pouco aqui sobre cada ponto de vista e os seus pontos fortes e fracos, né? Então, o milenismo ele vai ensinar que não haverá um reino literal de 1000 anos na Terra. A questão dos 1000 anos, ela é simbólica, assim como outras linguagens do Apocalipse também são simbólicas, né? Então, aqui entende-se que é um grande período de tempo. Cristo já reina atualmente do céu, desde o momento em que ele venceu a morte, venceu o pecado na cruz, foi ressuscitado, né? Ele já sentou à destra de Deus e já reina, né? Então, Satanás não pode impedir a expansão do evangelho, que o reino de Deus está crescendo, e a igreja vive atualmente esse período, né? O período do milênio. Então, aqui fica um gráfico para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Cristo vem a primeira vez e inaugura o reino. E aí agora nós vivemos essa era da igreja que já é o milênio, já é o reino, ele já está acontecendo, né, esse reino de Cristo. E
vai terminar com a grande tribulação, como Jesus fala lá em Mateus 24, né, que vai ter o princípio das dores, vai ter a grande tribulação, e depois ele volta e há uma ressurreição geral, o juízo final, né, e novos céus e nova terra. Os principais textos utilizados, né, por quem defende essa linha de entendimento, é João 18:36. É claro, tem muitos outros textos, né, eu coloquei alguns aqui, mas João 18:36, Jesus responde quando ele está diante de Pilatos, né, ele está conversando com Pilatos, e ele responde para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, sugerindo isso, né, que o reino não é um reino físico aqui, mas seria um reino espiritual onde ele reinaria por meio da igreja. Em Efésios 2:6 também é um texto importante que ele diz que nós já fomos ressuscitados, né, com Cristo, né, ele juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Paulo está falando que já considera a gente já ressurreto e assentado nos lugares celestiais em Cristo. Então, olhando para esse versículo, né, como se a gente já estivesse reinando aqui. Colossenses 3:1, também falando que se nós já fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, né? Já não somos cidadãos aqui, mas sim do reino de Deus. E o Apocalipse 20, que foi o que a gente leu, mas numa interpretação mais simbólica dessa questão específica dos 1000 anos. Também a última aqui, que é Mateus 13, né? Quando Jesus fala das parábolas do reino, a parábola do fermento é uma que exemplifica bem quando ele diz, disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, Jesus já deu início ao reino, e esse reino vai se expandir progressivamente até que ele volte, né, assim como o fermento. Os pontos fortes do amilenismo, né, vai nessa linha de que todo o Apocalipse tem muita linguagem simbólica, então não tem uma abordagem geralmente tão cronológica do Apocalipse, né, e tem uma abordagem mais do ponto de vista de que muitas coisas são simbólicas e também o milênio é simbólico. Enfatiza que Cristo já reina, evita separar Israel e a igreja, não tem nenhuma distinção aqui, né? O plano de Deus é um só, tanto para Israel como para a igreja, nessa visão. Destaca a continuidade da história da redenção, né? Que tanto judeu como gentil, todos eles vão ter, né, as mesmas... A história é uma só, né, de redenção. Todos eles vão ter que chegar a Cristo, e a gente vai ver que outras visões, elas vão discordar um pouco disso aqui, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, as críticas mais comuns, uma dificuldade para interpretar o Apocalipse 20, para quem interpreta de forma mais literal, também o Apocalipse para quem interpreta de forma mais cronológica. Alguns entendem que reduz uma expectativa de um reino futuro, né? Eu até estava comentando hoje com a Rafa que uma crítica, né, a isso, né, de reduzir a expectativa de um reino futuro, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso para os discípulos, ele diz para a gente orar que venha o teu reino, né, e isso nos dá uma expectativa de que tem um reino para vir, né, enfim, a gente vai ver um pouco mais para frente que outras passagens também reforçam, assim, um reino futuro, né. A segunda visão, que agora vamos entrar na linha do pré-milenismo, né, que são as duas visões que consideram que o milênio é um milênio literal de 1000 anos, onde Cristo vai reinar. Então, assim, é importante destacar que não quer dizer que Cristo já não reina, né, mas sim que eles entendem que sim, mas ainda não completamente, né, ainda não é um reino
completamente. Um reino que Cristo já está reinando na sua plenitude, né? E sim que ele vem fisicamente para reinar aqui na Terra. Essas visões entendem isso. E o pré-tribulacionista, ele vai ensinar sobre a questão do arrebatamento. Vamos ver que Cristo voltará antes do milênio, a igreja é arrebatada com ele antes dessa grande tribulação, que é uma tribulação nessas visões de 7 anos, né? Tem uma duração de 7 anos. E depois Cristo retorna visivelmente, que é o que a gente vê em Apocalipse 19, para estabelecer um reino de 1000 anos literal, aqui na Terra. Então, aqui a visão ficou assim. Hoje nós vivemos a era da igreja, até o momento em que Jesus vem para arrebatar a igreja, levar a igreja daqui, para estar com ele, né, na casa do Pai, e durante esse período de grande tribulação aqui na Terra, a igreja não está presente aqui na Terra. E depois volta com Cristo nessa segunda vinda para estabelecer um reino de 1000 anos aqui na Terra, e depois vem o juízo final, novos céus e nova terra. Uhum. Os textos utilizados aqui, então, um dos principais textos é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, né? Eu não coloquei todo o texto aqui para não ficar muito longo, mas vou ler aqui essa partezinha. Então, ele fala, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele começa falando isso, versículo 13. E aí ele fala, né, que eles vão ser ressuscitados, né, ao tocar da trombeta, e daí depois ele fala no versículo 17, que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para encontro do Senhor nos ares, né? E essa palavra arrebatados é que deu, né, origem a toda essa questão do arrebatamento, né, como se fosse um evento separado da vinda de Cristo que aparece lá em Mateus 24, por exemplo. Para essa visão é um evento separado, o arrebatamento da igreja, né? O João 14, do 1 ao 3, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando Jesus fala que vai preparar lugar para nós. Também Daniel fala um pouco sobre aquela questão das semanas, né? Aí daí que vem o entendimento de que a grande tribulação dura 7 anos, porque lá Daniel faz aquela profecia de 70 semanas, né? Ele diz ali no capítulo 9, que foram determinadas 70 semanas sobre o teu povo, né? O anjo está falando para Daniel. Então, essas semanas não eram semanas como a gente entende, semanas de dias, né? São 7 dias. E sim semanas de anos. São a palavra original, até onde eu estudei, não é a mesma que nossa de semanas, né? É um período de 7. Então, são 70 períodos de 7. E aqui, no caso, foram 70 períodos de 7 anos que Deus estabeleceu para o povo, né, para o povo de Daniel, que é o povo judeu, né? Então, e ele fala, são 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém, mais 62 semanas até a vinda do Messias, né, totalizando 69 semanas, e aí depois ele deixa de fora uma outra semana, que seria um último período de 7 anos, e que depois Jesus menciona lá em Mateus 24, né, no 24:15, onde ele fala isso, quando vocês virem aquilo que citou o profeta Daniel, quem lê entenda, então, que alguém vai se assentar no trono de Deus se colocando como se fosse Deus, né. Então, ele está dizendo ali, vamos ler ali o versículo 27, que eu coloquei, né, Daniel 9, 27, e ele firmará aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, às vezes, algumas pessoas poderiam pensar que isso aconteceu lá, né, quando Jerusalém foi destruída, mas quando Jesus cita isso em Mateus 24, né, a gente percebe que isso é um evento que ainda vai ocorrer, que é um evento do final dos tempos, né, que ele diz que alguém vai se assentar
no lugar de Deus, vai fazer cessar o sacrifício, né? Então, para mim, pelo menos, dá a entender que os judeus vão voltar a fazer sacrifícios, vai voltar a ter um templo, né? Hoje, quando a gente pesquisa um pouco sobre isso, os judeus já têm um instituto do templo, né? Eles recebem doações do mundo inteiro para a reconstrução do templo em Jerusalém, né? Então, são coisas que já estão em andamento, a gente vê acontecendo. Também um outro texto aqui, Lucas 21, para essa visão, né, seria, tanto Mateus 24 como Lucas 21, né, seria um discurso mais focado nos judeus, né, e a justificativa para isso é que ele cita várias coisas específicas lá de Israel, né, ele diz que depois das guerras, das tribulações, no versículo 24, né, eles iriam cair ao fio da espada e ser levados cativos para todas as nações. Isso, de fato, aconteceu com os judeus, né, foram levados cativos para todas as nações. E ele diz, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, o próprio Jesus, ele faz uma distinção ali entre judeus, gentios, né, tem o tempo dos gentios, tem o tempo dos judeus, né, então, nessa visão, ele separa um pouco mais judeus e gentios, que é o que eles chamam de dispensacionalismo, né, que Deus tem um plano para os judeus, um plano para os gentios, né, faz um pouco mais essa separação. O Apocalipse 3, também o último que eu vou citar aqui, nessa página, que é sobre Deus poupando, né, Jesus poupando a igreja. Ele diz assim, está falando para as 7 igrejas lá do Apocalipse, e aí ele fala, se não me engano, na igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E aqui eu grifei a palavra, te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo, porque quando a gente vai ler no inglês, por exemplo, a palavra é out of, né? Então, é fora da. Então, ele vai nos guardar fora da hora de provação, na tradução literal do inglês, e também no grego a palavra aqui é ek, e o ek também dá essa ideia de fora, né? Então, tanto no inglês como no grego, eles dão uma tradução de que seria essa igreja, esse povo seria guardado fora da hora de provação que havia de vir sobre o mundo todo. Então, aqui entende como se fosse a igreja arrebatada fora da tribulação. Aqui um outro trechinho que eu vou pedir para a Rafa ler, do Apocalipse 19, né, são 2 trechos, né, o versículo 6, 7 e 8, depois um pouquinho mais para frente. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui, nessa linha de entendimento os pré-tribulacionistas, eles têm um entendimento de que, pelo menos até onde eu estudei, né, de que o Apocalipse tem uma ordem mais cronológica, e aí aqui estão essas pessoas diante, né, do trono de Deus, né, e elas dizem, bom, foi chegadas, alegremo-nos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a esposa a si mesma já se ataviou, já está pronta, né, e foi dado para ela se vestir de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Então, também entendem como se fosse a igreja lá diante do Cordeiro, né, como a noiva de Cristo, né. Também lá em Efésios, né, fala que assim como o marido e a esposa é a igreja e Cristo, né? Até Paulo fala sobre isso ser um mistério, né? A união do marido e da mulher sendo uma só carne, mas ele fala, mas
eu me refiro a Cristo e à igreja, né? Isso é um mistério. Então, aqui, ele dá essa ideia dessas bodas, desse casamento do Cordeiro, né? E depois, no versículo 9, me desculpa, eu deixei de fora aqui, ele fala isso também, que são bem-aventurados aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro, né? Desculpa, deixa eu só pegar aqui, por favor. O versículo 9 ficou de fora, ali é o 19, 9. Então me falou o anjo e escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, depois tem essa grande banquete, né, do casamento do Cordeiro. E depois, um pouquinho para frente, a gente vê que Jesus já vem, né, e desce para fazer o julgamento, né? Ele vem para prender a besta, o falso profeta, e ele vem no cavalo branco, né? Aqui no versículo 11, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E o versículo 14, né, ele fala, seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aí depois, né, um dos links que se faz é de que essas vestes de linho finíssimo, branco e puro, são vestes dos santos, como ele diz ali em cima, né? Então, podendo significar a igreja vindo com ele, né? Então, os pontos fortes aqui dessa visão, tem uma interpretação mais literal e cronológica do Apocalipse, mantém uma distinção entre Israel e a igreja, conforme está em Romanos 11, coloquei um pouquinho mais para frente, enfatiza a iminência do arrebatamento, né? Como está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo se inclui entre os que poderiam não ver a morte, né? Ele fala, nós, os que ficarmos, né, estivermos vivos, vamos ser arrebatados junto com Cristo, né? Então, Paulo tinha essa noção da iminência, isso poderia acontecer a qualquer momento. O trechinho de Romanos que eu separei aqui também sobre essa distinção entre Israel e igreja, né? Versículos bem conhecidos, mas ele fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio um endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, aquele termo que Jesus também usa. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então parece algo futuro, assim, né, em algum momento onde realmente vai ter um grande despertar, um grande avivamento do povo judeu, né? Aí eu separei um pouquinho aqui para a gente falar também sobre o casamento na mente judaica antiga, né? O casamento da época de Jesus, como é que era? Porque muito da linguagem que Jesus usa com os discípulos na Santa Ceia é linguagem falando a respeito de coisas de casamento. Então, para eles, na mente deles, às vezes eles entendiam coisa que às vezes a gente lendo hoje não consegue entender. Então, assim, como que funcionava o casamento na época? Existia um preço, né, que era um dote que era pago, né, o noivo pagava um preço de resgate para a família da noiva e para selar esse compromisso. Esse resgate era o moar. Depois de pagar o preço, né, se houvesse o consentimento, claro, da noiva, ela tinha que consentir, a tradição é que eles brindassem essa aliança com um cálice de vinho. E depois desse contrato de noivado, era o Kiddushin, que eles chamam, que chama separação, né? Tem a ver com santificação. A noiva, ela ficava separada. Ela já era considerada casada,
né, mas ainda não estavam juntos, mas ela já era considerada separada para aquele noivo. Então, o noivo, ele deixava a casa da noiva, retornava para a casa do pai dele, né? Ia na casa do pai dele construir, né, preparar um quarto nupcial, uma habitação para ele habitar com a esposa. O retorno surpresa. Então, o noivo voltava, tempos depois, para buscar a noiva, muitas vezes de surpresa, à noite, sendo anunciado por um grito ou toque de chofar. O objetivo final do noivo era levar a noiva consigo para que eles pudessem estar juntos no novo lar preparado. Então, chegando lá, a noiva entrava no noivo com numa câmara nupcial, que era o rupá. A noiva, ainda com um véu, ficava escondida dos convidados, do público, durante uma semana, né, que era o tempo de celebração dessas bodas, desse casamento. E existia esse tempo, né, de isolamento do casal, onde eles ficavam consumando o casamento, né, o noivo e a noiva, e os convidados do lado de fora celebrando a festa. E no final desses 7 dias, a noiva saía dos seus aposentos, sem o véu, e ela era finalmente apresentada, revelada para o público nesse banquete do casamento. E aí aqui essa passagem de João 14, né, que eu tinha mencionado lá, quando Jesus está falando com os discípulos, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, eu fiz um quadrinho aqui para a gente tentar relacionar, né, esse casamento judaico com aquilo que Jesus falou, com o que ele fez, né? Então, se a gente for olhar aqui do lado direito do quadro, né, Jesus deixou o céu, né, como o noivo deixava a casa do pai, veio à terra, morreu na cruz pelos nossos pecados, né, ou seja, ele estava pagando aquele preço pela noiva, oferece para nós a salvação, né, que a gente tem que aceitar, né, e se aceitamos, nos tornamos, né, separados para ele, né, assim como a noiva era separada para o noivo. E Jesus volta para preparar um lugar para nós na casa do Pai. Deus sabe, né, o Pai que dizia qual era a hora em que o noivo podia voltar, a hora em que estava tudo pronto. E muitas vezes quando Paulo está falando sobre essa passagem, tanto em Tessalonicenses como em 1 Coríntios, ele fala, né, sobre esse toque da trombeta, né, e era assim que o noivo era anunciado na chegada da cidade, né, um toque de trombetas. E a igreja, né, a noiva de Cristo será levada com ele para estar, né, no céu durante a grande tribulação, e como ele fala ali, né, os dois entram nessa câmara nupcial e vão estar, a igreja fica separada, né, e participa da ceia das bodas do Cordeiro, como a gente leu ali em Apocalipse. Bom, críticas a essa visão, né, o arrebatamento antes da tribulação, ele não é afirmado explicitamente em um único texto, não tem um texto que, né, a gente confirme, senão não teria também discussão sobre isso, né, não tem, senão ficaria muito claro. E necessita distinguir 2 fases da volta de Cristo, então isso complica às vezes o nosso entendimento, porque Mateus 24 muitas vezes parece que, né, que nós vamos passar pela tribulação, mas então tem que entender que talvez Mateus 24 não esteja falando da igreja, esteja falando dos judeus. Então, isso que é uma crítica, né, a essa visão. E aí, agora a gente vai entrar na última visão aqui, que é o pós-tribulacionista, que é semelhante, entende também do milênio literal, mas que a igreja passa por essa grande tribulação. Um pouquinho. Então, nos principais ensinamentos aqui dessa linha pós-tribulacionista, aqui, a igreja passa pela grande tribulação, Cristo volta uma única vez, né, não é em 2 fases,
os crentes são arrebatados para encontrar com Cristo também, mas eles imediatamente retornam com ele. É tudo aquela mesma cena de Apocalipse 19, quando Cristo vem no cavalo branco, né, para derrotar a besta e o falso profeta. Ali a igreja sobe com ele, encontra com ele nos ares e já volta para a terra para iniciar o reino físico aqui na terra durante 1000 anos, né? E aí começa esse reino milenar. Então a visão fica assim: nós vivemos hoje na era da igreja, essa era acaba com a grande tribulação, as coisas só vão piorando, né, com o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do anticristo, até que Jesus vem, né, para vencer a besta e o falso profeta. A igreja se encontra com ele e volta para inaugurar esse reino de 1000 anos aqui na Terra. Depois vem o juízo final, né, onde vão ser ressuscitados aqueles que não participaram da primeira ressurreição, e depois vem novos céus, nova terra, nova Jerusalém, né, que fala lá no final de Apocalipse. Então, os principais textos utilizados, né, um dos textos mais chaves aqui é o Mateus 24, do versículo 29 ao 31, né, quando ele diz que é logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui, né, nessa visão, esse é o arrebatamento, e está dizendo bem claro que é logo depois da tribulação, né? Então, para essa visão, esse é um texto muito chave, assim, que diz, vai passar a tribulação e depois tem esse evento aqui, e esse evento nessa visão é o arrebatamento da igreja. Um outro versículo, né, muito comum, e essa linha de pensamento de que Jesus falou: no mundo tereis aflições, né? Então, aqui nesse mundo, a igreja sempre foi perseguida, né? Sempre teve os mártires da igreja, a gente, né, o cristão, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Cristo, né? Então, que a gente não deve esperar ser poupado de uma grande tribulação que virá. E 2 Tessalonicenses também é um outro texto-chave que o pessoal pós-tribulacionista usa, que é os capítulo 2, versículos 3 e 4, onde Paulo está falando para o povo lá, né, que eles pensavam que já podia ter acontecido, né, a vinda do Senhor, o dia do Senhor, e aí Paulo fala: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui, nessa visão, né, primeiro vai ter que ser revelado o homem da iniquidade, para que depois, né, venha o dia do Senhor, né? E antes vem a apostasia, né? Primeiro vem a apostasia e depois é revelado o homem da iniquidade, né? Os pontos fortes dessa visão: ele vai enfatizar essa unidade da segunda vinda, não são 2 eventos, é um evento só. Aquilo que eu comentei, né, entende que a igreja sempre enfrentou perseguições, e isso vai continuar até o fim, e relaciona Mateus 24 diretamente ao arrebatamento, como eu comentei ali. As críticas comuns, explica com maior dificuldade os textos que são usados para defender a iminência do arrebatamento. Então, aqui, ficou um pouquinho alterado aqui. Alguns consideram um pouco clara essa finalidade também do encontro nos ares da igreja com Jesus, para depois já voltar imediatamente para a terra, né?
Mas essa questão da dificuldade para explicar a iminência, né, do arrebatamento, eu selecionei aqui o texto de Lucas 17, né, que Jesus fala que, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem também. Ele dá essa ideia de que algo pode acontecer a qualquer momento, né? Ele está falando lá que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mesmo nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Né? Uma coisa que eu estava comentando aqui com a Rafa também é isso, né? Que existe um precedente, né, para Deus poupar o seu povo, né? Como aconteceu em Noé, como aconteceu com Ló, e a gente vê que o próprio Jesus relaciona isso, né, com a volta dele, né? Ele fala, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Né, as coisas vão estar tudo normal e de repente, né, Noé saiu na arca, Ló saiu de Sodoma, né, e lá com Ló é interessante que eu estava lendo um versículo que diz assim, que o anjo fala para ele, vai logo lá para a cidade porque eu não posso fazer nada enquanto tu não chegar lá, né? Então Deus estava restringindo a ação até que Ló chegasse na cidade de refúgio que ele ia chegar, né? E quando a gente vai ver lá em Tessalonicenses, a segunda Tessalonicenses, se eu não me engano, também Paulo fala isso, né? Que tem algo restringindo a vinda do anticristo. Né? Então, talvez seja essa retirada da igreja. Né? Aí ele fala aqui, né, na continuação do Lucas 17, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será tomada, outra deixada. E a palavra aqui, tomado, é a mesma palavra que é usada por Jesus em João 14. Né? Quando ele fala que um vai ser tomado e outro deixado, tomado é trazido para junto, para perto. A palavra é paralambano, é a mesma palavra que Jesus usa lá em João 14 para dizer que eu vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, também é a mesma palavra paralambano. Tá, uma outra passagem sobre a iminência é essa, né, que na 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né, Paulo também fala isso, que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E aqui eu botei uma imagem, parece muita coisa, mas só para a gente entender um pouco a visão pós-tribulacionista, né, que foi essa última que eu falei, né, onde Jesus vem na sua primeira vinda, né, o ungido, ele é morto, né, como diz lá em Daniel 26, o ungido será cortado, e aí depois disso, começa aqui o princípio das dores, né, que sempre a gente vê falsos profetas, guerras, fomes, terremotos, pestes, e depois, né, no final dessa era do princípio das dores, começa, né, o período da tribulação, onde vem aqui, né, aquela última semana de Daniel, né, esse período de 7 anos, em que há 3 anos e meio de um acordo de paz, e depois, no meio do período, né, ele quebra esse acordo e faz cessar o sacrifício, né, e começa a perseguição dos santos, até o final desse período de 7 anos, né, que é quando Jesus retorna, né, e aí depois tem o milênio literal, né, aí depois no final do milênio, né, o grande trono branco ali que a gente já comentou, e a eternidade, né. E aqui, aí fechou os 3 pontos que eu queria trazer, mais um ponto de discussão que eu achei interessante a gente falar um pouquinho também, é sobre a palavra apostasia,
que essa palavra é uma palavra que gera uma certa confusão, uma certa discussão entre o pessoal que defende a linha pré- e pós-tribulacionista. Que essa palavra aparece 2 vezes no Novo Testamento, apostasia, né? A primeira vez em Atos 21, onde fala que Paulo estava ensinando os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Que ensinas os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, Paulo estava fazendo as pessoas apostatarem de Moisés. E aqui a palavra significa deixar Moisés, né? Partir para longe de Moisés, né? Ir para uma direção para longe de Moisés. Porque o literal dessa palavra é a apostasia, né? Estasia é ficar estático, ficar parado, algo que está parado. E apo é afastar-se, levar para longe, né? Então, aqui a ideia da tradução seria, muitas vezes, deixar, partir. Então, ou deixar uma posição anterior, um abandono, né? Então, aqui, quando ele fala em apostatar, ele fala apostatar de algo, né? Eu estou indo para longe, mas para longe de alguma coisa. Nesse caso, é de Moisés, né? Paulo estava se afastando de Moisés. Então, as primeiras Bíblias em inglês, elas traduziram essa palavra no inglês para departure, que significa partida. Então, e isso começou a dar uma confusão, porque se a gente vai ler lá no texto, ele fala que antes do dia do Senhor tem que chegar a partida, e o filho da perdição vai ser revelado. Então, muitas vezes era traduzido dessa forma, assim, tanto no inglês como no latim, né? A menos que venha primeiro uma partida e o filho da perdição seja revelado. Então, as pessoas, bom, será que essa partida, esse departure, que é essa ida para algum outro lugar, não seria o arrebatamento da igreja? Então, até hoje, isso é uma discussão, porque a palavra apostasia também é usada em Hebreus para dizer abandonar a fé, lá em Hebreus 6:6, né, quando fala das pessoas que abandonaram a fé, que é impossível que elas sejam reconduzidas ao arrependimento, a palavra é outra, não é apostasia, é parapipto. Então, para dizer abandono da fé, o autor de Hebreus usou outra palavra, né, e não apostasia. Enfim, é uma discussão isso, né, também, não quero perder muito tempo com isso, mas aqui eu trouxe daí um quadrinho para a gente tentar comparar as visões, né, o amilenismo, como a gente falou, a primeira vinda de Cristo e a era da igreja já é o reino, né, nós já estamos vivendo o reino, que é um longo período de tempo da história, é um milênio simbólico, até que venha, né, a grande tribulação e Cristo volte e depois uma ressurreição geral. No pré-tribulacionista, nós estamos aguardando a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. E antes que venha a grande tribulação que vai vir sobre o mundo, né? Para aqueles que não acreditaram na verdade, né? Então, Deus vai enviar para eles o erro. E depois vem o milênio, um milênio literal, quando Jesus volta pela segunda vez. E no pós-tribulacionista, né, como a gente estava falando agora por último, tem a era da igreja, que vai terminar na grande tribulação. É bem semelhante ao amilenismo, né? Mas, quando Jesus volta, a igreja é arrebatada, transformada, para vir reinar com ele na terra, né, fisicamente. Então, isso que é a diferença do amilenismo. Bom, agora, para finalizar, trazer algumas coisas que todas têm em comum, né? Apesar de algumas diferenças, todas elas vão afirmar que Jesus voltará. Alguns dizem que antes, outros dizem que depois de uma grande tribulação. Vai haver uma ressurreição dos mortos, né? Alguns dizem que a igreja é arrebatada primeiro, outros que vai ser um único evento. Deus vai julgar toda a humanidade, né? Depois da primeira ressurreição,
tem o grande trono branco onde Deus vai julgar toda a humanidade, né? A gente vai ler, eu botei essa passagem aqui. Opa, desculpa. Apocalipse 20, né? Eu peguei só o versículo 11 e o 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, no final, esse grande trono de julgamento de Deus. E para finalizar aqui, né, continuando algumas coisas que elas têm em comum, Satanás será derrotado definitivamente, né, fala lá em Apocalipse 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E os últimos pontos aqui: existirão novos céus e nova terra, Apocalipse 21, né, e Cristo reinará eternamente. Algumas coisinhas que eu coloquei aqui, né, de princípios para a gente estudar esse tema, que realmente é um tema complexo, assim, a gente vê que é um tema que às vezes é difícil de até prender a atenção quando a gente está conversando com alguém. Quando eu tento falar para a Rafa, muitas vezes ela não consegue prestar atenção muito tempo, mas é importante a gente ter paciência, entender a complexidade desse assunto, né, humildade para ouvir outras visões que podem mostrar coisas que a gente não está vendo, porque a gente tem uma tendência a seguir só com aquela visão que a gente já adotou, né? E às vezes a gente não abre a cabeça para escutar o que as outras visões dizem. Então, acho que esse era um dos objetivos hoje, a gente trazer um pouco de outras visões, interpretar os textos sempre dentro de um contexto, né, tentar entender o que está acontecendo, para quem que está sendo falado, como está sendo falado, como se aplica para nós, comparar também as passagens mais difíceis, né, com alguns textos que são mais claros, reconhecer que existe uma linguagem simbólica e também uma linguagem literal, e manter o foco na esperança da volta de Cristo, né? Muitas vezes, quando Paulo está falando isso, ele fala que essas são palavras que devem nos encorajar, né, nos fortalecer na fé. Então, para concluir, independente da posição adotada, a esperança cristã está na vitória definitiva de Cristo. Cristo já venceu, né, ele mesmo diz que já venceu o mundo, né, aqui a gente vai ter aflição, mas ele já venceu o mundo. A escatologia, né, esse estudo ele deve produzir para nós vigilância, como o próprio Jesus falou, que a gente deve estar esperando pela volta do nosso Senhor, produzir santidade, lembrar que a gente não é desse mundo, né, nós somos separados para Cristo, lá como noiva, como a gente comentou, né, e esperança, como eu estava falando, né, Paulo fala, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E o propósito principal é fortalecer a nossa fé e encorajar a nossa perseverança. E o último texto aqui para a gente finalizar, finalzinho lá de Apocalipse 22, eu vou ler esse texto aqui, mas esse é o último slide. Jesus está falando, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
Nossa, Roberto, muito bom, excelente apresentação. Agora abrimos agora um tempo de perguntas. Todos que quiserem perguntar, coloquem seu microfone no ar, digam seu nome e digam de onde estão falando. Posso falar? Pode. Meu nome é Roberto, com minha esposa Rosana, estamos aqui em São Paulo. Não, eu queria agradecer ao Beto, né, pela apresentação, porque esse tema gera muita divisão, rapaz. É impressionante como as pessoas ficam enraigadas com alguma dessas teorias e passam a defendê-las. E eu gostei da sua apresentação, Beto, que você foi neutro, né, mostrou cada uma delas, animar cada uma das pessoas a estudar e não para se arraigar. Muito legal, muito bom. Obrigado, Alberto. Oi, eu sou Ieda, Roberto, não nos conhecemos. A tua esposa, então, filha da Rose, a Rose eu conheço. Sou de Novo Hamburgo. Agradeço também, foi muito elucidativo, porque a gente ouve assim, ou toma contato, e não tem essa clareza que tu expusesse, né? E fiquei pensando que, até estava procurando qual era a passagem que Deus coloca, achei está em Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, né? E as reveladas nos pertencem. Então, fiquei pensando que a Bíblia não é clara, né? Tanto que dá margem a essas, pelo menos, 3 posições. Está aberto o nosso som? Então, e é bem como tu colocasse na conclusão ali, né? É para nos levar a perseverar e ser vigilante, independente daquela que mais afine com o seu entendimento, né? Mas ele nos colocar numa posição de humildade diante do Senhor, que Ele é o dono do tempo, o dono da nossa vida, dependendo do que seja, ou se daqui a pouco é uma mistura ainda diferente disso. É verdade. É a vida de fé diária, minuto a minuto, né? Então, era isso. Agradeço a tua exposição. Obrigado, Ieda. Ainda tem variações, assim, dessas, né? Por exemplo, a visão pré-tribulacionista, né? Alguns entendem que a igreja sai no meio da tribulação, naquele meio ali, né? Então, existem algumas outras variações mesmo, né? Até o Roberto encaminhou um estudo para nós um tempo aí, um cara que falava sobre Apocalipse, muito bom, e ele falava de uma outra que seria um arrebatamento pré-ira de Deus, né? Então, a igreja sai antes de ser derramada a ira de Deus sobre a humanidade, que seria em algum ponto no meio da tribulação. Então, é uma variação dessas visões ainda. Beto, muito bom, cara. Ficou show de bola, assim, a clareza que tu trouxe, o que o Roberto comentou, da Ieda também. Ficou joia, muito, muito bom. Obrigado. Beto, olá, pessoal. Parabéns também, realmente incrível, muito bom mesmo. Fico muito feliz de ter participado, ter visto, ajudou-me imenso mesmo, muito, muito, muito obrigado. Eu queria também fazer uma pergunta, rapaz. Eu queria, assim, talvez você lembrasse um pouco qual foi o gatilho, qual foi a motivação inicial tua para se debruçar sobre esse assunto, não? O que foi originalmente, assim, né, que lançou para dentro disso? E também depois desse estudo tão completo que você fez, profundo, qual foi o fruto disso para ti, assim, né? O que ficou, assim, para ti, desde o começo, quando você começou a estudar, para agora, nesse momento? Percebe? Não sei se fica claro a minha pergunta. Sim. Eu comecei a estudar esse assunto, foi ali na pandemia, né? A gente teve aquele lockdown aqui em Criciúma, a gente ficou acho que um mês dentro de casa sem sair,
na pandemia. E aí eu nunca tinha lido o Apocalipse, né? Aí eu peguei para estudar e eu acho que eu li o Apocalipse todo em 3 dias. E aí foi bom porque eu consegui ter uma visão mais geral do livro, né? Às vezes quando tu lê um pedaço e depois lê outro pedaço daqui a um mês, tu não tem uma visão tão completa do livro. E aí eu comecei a encaixar algumas pecinhas que eu não tinha percebido, né? Mas tu vê, de 2020 para cá é um assunto que vira e mexe, eu estou estudando e revisando, né? Porque realmente eu gosto, mas tem muitas coisas. Agora, né, eu acho que tem um pouco isso do gosto, né? De gostar do assunto, mas o que ficou dessa preparação? Eu acho que eu aprendi um pouco mais ali principalmente sobre o amilenismo, né? Eu aprendi um pouco mais, que era uma visão que eu não conhecia tão bem. Até a reunião que a gente teve contigo, para mim, foi muito boa para entender um pouco melhor essa questão do reino no amilenismo, né? Então, é bacana. Eu acho que ainda continuo um pouco mais inclinado para a visão pré-tribulacionista, mas eu achei interessante de entender um pouco mais essa outra visão. Pô, muito bom. Oi, Valeu. boa tarde, boa noite. Eu Tudo sou bem? Susana, a esposa do Lauro. Eu queria fazer uma pergunta que está dentro, mas não está muito dentro do assunto. Conforme tu falou ali, a gente sabe, né? Cristo veio uma vez, morreu, subiu ao céu, mas segundo o estudo eu entendi que ele vai vir a segunda vez, vai levar as pessoas, os cristãos, vai subir ao céu ou vai ficar na terra? Então ele vai vir 2 vezes ainda? Depende da posição que tu adotar, né? Vai variar, mas na visão ali que acredita que a igreja não passa pela tribulação, é assim, né? Jesus veio a primeira vez, né? Como a gente falou ali sobre a noiva, né? E ele veio para fazer esse compromisso com a noiva, né? Pagar o preço por ela, e depois ele voltou para a casa do pai para preparar um lugar para ela. E agora ele volta para resgatar a sua noiva para ter as bodas do cordeiro lá no céu. E depois ele vem para julgar, né? Aqueles que ficaram aqui na terra, vai ter o falso profeta, né? O anticristo vai estar aqui durante esse período de grande tribulação, e aí ele vem para julgar. Isso é a visão ali que eu falei que eu mais me inclino, né? Mas as outras visões vão defender um pouquinho diferente, né? Algumas, como eu falei ali, o pós-tribulacionista diz que Jesus agora só volta uma vez, uma única vez, e o amilenista também, só vai voltar mais uma vez, lá no final da grande tribulação, né? E todos nós vamos passar por esse período aqui, que vai ser, a Bíblia diz que é o pior período, né? Nunca houve nada semelhante e nem haverá, né? Vai morrer muita gente, né? Vai ter perseguição. Quem quiser realmente ser cristão não vai poder comprar nem vender, porque vai ter que ter a marca da besta para comprar qualquer coisa. Então, né, como é que a gente vai se alimentar, como é que a gente vai viver? Então, isso vai ser o pior período da história da humanidade, né? Isso é uma coisa que todas as posições defendem. Isso vai vir, né? Esse período de grande tribulação. Então, a gente só não sabe ainda se a gente vai estar aqui ou não. Essa é a diferença. Algumas visões dizem que sim, né? Outras dizem que não. Tá bom. Obrigada. Não é tão simples assim, né? De responder. Ele volta uma ou duas vezes, né? Isso é o debate. Assim, eu tendo a entender que, na minha opinião, são duas ainda, né? Quando ele vem para resgatar a igreja e depois quando ele vem para julgar aqui, né? Acabar com Satanás. Certo. Tá bom, então. Obrigada. Posso fazer uma intervenção, então? Por favor.
Rogério aqui de Florianópolis. Prazer conhecê-lo, Roberto Schumacher. Prazer. Primeiro, parabenizar você pela apresentação, tá? Achei muito sensata, muito equilibrada e, como já foi destacado, esse é um assunto que gera muito debates, às vezes muito acalorados, né? Mas o fundamental, acho que você colocou aí, a gente deve se inteirar das diferentes interpretações, né? E fazer os nossos juízos. Então, eu achei que nisso você foi muito sensato, muito bacana, tá? E você também foi bastante honesto em dizer, logo no início, que você já tinha uma certa viés para a visão pré-tribulacionista, pré-milenista, né? E eu acho que isso acontece muito, né? A gente geralmente tem nossos pressupostos, né, quando a gente faz os estudos, qualquer estudo, né? Bom, aí nesse caso o que eu queria colocar é o seguinte, a visão amilenista, né, que você colocou, acho que ela ainda se divide, né, na preterista e historicista, né? E ambas são amilenistas e ambas, pelo que eu entendo, que me pareceu que você entende diferente, né? Mas ambas não veem uma tribulação por vir, né? Essa tribulação se refere a contexto histórico bem estabelecido no passado, né? Maiormente a queda, o cerco de Jerusalém, a destruição do templo e perseguições no começo, né, do primeiro século, principalmente de Domiciano, né? Então, que foram bastante cruentas, né? E então, inclusive, se você, eu não vou aqui me estender, lógico que não quero fazer isso tudo, mas só propor, né, ou estender para você um convite, caso queira, né, de discutir isso. A gente pode discutir mais esse assunto depois, mas a visão amilenista, né, ou como você colocou, e que eu prefiro chamar de preterista, ela tem muitos pontos fortes de contextualização histórica, né? Então, eu acho que isso também muda bastante a visão de interpretação do Apocalipse, e eu acho interessante porque esse livro do Apocalipse ele fica meio como um fantasma na Bíblia, né? Para muita gente ele é um mistério, eu conheço pessoas que têm até medo de estudá-lo, né? De entrar na leitura dele achando que são coisas muito terríveis que tem ali. E do meu ponto de vista, quando a gente lê historicamente, é até o contrário, né? Ele é bastante confortista, vamos dizer assim, se a gente pode usar essa palavra. Mas era isso, tá? Parabéns. E é isso mesmo, a gente tem que se inteirar mais e conhecer outras correntes de leitura. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Carlos. Essa visão preterista realmente ficou de fora, assim, né? Acabei não incluindo ali. Talvez, né, vale a pena a gente, em algum outro momento, discutir um pouco mais essa outra visão. Eu coloquei mais como o amilenista que vê que ainda tem esse período de grande tribulação pela frente, né? Mas obrigado, Rogério. Mais perguntas, pessoal? Antes que o escolar me termine, então, deixa eu dar um abraço a todos, dizer que muito obrigado
pelo privilégio de ter um tempo com todos vocês. Beto, em especial, muito obrigado. Foi muito bacana, muito bom. Beleza, é um ânimo. Um abraço para todos vocês. Valeu, Lauro. Obrigado. Bom, então estou parando aqui a gravação e gostaria de encerrar então com uma oração. Eu mesmo vou fazer a oração. Obrigado, Pai, por esse tempo tão gostoso aqui junto com todas essas pessoas queridas. Obrigado, Pai, pela tua revelação. Estamos ansiosos, Pai, pela tua segunda vinda e ansiosos, Pai, para cumprir aquilo que tu tem para nós. Obrigado, Pai, que tu deixaste todas essas palavras escritas, embora haja muitos entendimentos, a nossa vontade, Pai, sempre é dar honra e glória ao Senhor, seja quando Ele vier, seja agora, depois, a milenista ou não. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus ter vindo e pagado o nosso resgate da noiva. Muito obrigado, Pai. E oro por essa noite, por todas as pessoas que estão aqui e as que vão ver essa gravação depois. Em nome de Jesus, amém. Beleza, gente. Maravilha. Muito bom ver vocês aí. Ó, Beto, muito bom. Nossa, gostei da forma bem didática, assim, ter as três